Em Atos capítulo 10, nós temos então a história de Cornélio. Né? Cornélio era um centurião romano, um homem que tomava conta de 100 soldados, né? Era um capitão da corte italiana. E nós lemos aqui no versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Porque o anjo fala com Simão Pedro, com Cornélio, para chamar Simão. Por que o anjo não pregou para ele o Evangelho, irmãos? Isso é importantíssimo para os nossos pensamentos, não é? O Senhor manda um anjo lá na casa de Cornélio, que é um homem temente, um homem piedoso, mas que não tem a salvação. Não é porque a pessoa dá esmolas, não é porque a pessoa faz oração, não é porque a pessoa é temente que ele é salvo. Não é? Então, é o caso de Cornélio. Ele não era salvo, mas Deus envia o anjo lá para falar com ele, para chamar Pedro, para que Pedro explique para ele o Evangelho. Não é? Então, nós aprendemos que Deus não envia anjos para pregar o Evangelho. Não é? O Senhor envia salvos ao mundo, salvos para pregar o Evangelho. E em João 17, o Senhor disse também: eu os enviei ao mundo. E de fato, assim como o Pai enviou ele enviou os seus servos. E nós sabemos que a missão não é dos anjos, a missão é nossa, mas nós às vezes falhamos. Nós falhamos, não é? Na nossa missão. Nós às vezes não entendemos que nós temos que pregar o Evangelho, que esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo de cada cristão. Em Mateus 28, nós temos a grande comissão, nós conhecemos como a grande comissão, e aqui nesta grande comissão, então nós observamos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja como o Senhor fala também: eu os enviei. E na grande comissão ele fala: ide, né? E pregai o Evangelho. Meu irmão, o Senhor precisa de nós, né? Ele precisa de mim, ele precisa de você, e nós temos que entender isso. Hoje de manhã, como todo domingo, né, de manhã, a gente vem vindo e os chamados, né, testemunhas de Jeová, eles estão aí nas ruas. O grupo deles aí vão nas casas e vão pregando a doutrina deles, o ensino deles, né? E nós conhecemos a palavra, nós entendemos a nossa missão, mas nos omitimos de fazer o trabalho. Deus não enviou anjos para pregar o Evangelho porque eles não têm a experiência da salvação. Eu tenho, você tem, nós temos, né? E nós então temos que pensar nisso, e nós temos que cumprir essa missão de levar o Evangelho, né? E é bom a gente entender isso de fato, né? Que o Senhor precisa de trabalhadores na sua obra. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar, vamos ler Mateus 9. Veja o capítulo 9. Versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara da verdade é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, irmãos, como é interessante a gente pensar no que o Senhor Jesus fala aqui, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em Mateus nós lemos que o Senhor falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, não é? É a missão da igreja, é a missão de todos nós. Agora, quantos de nós temos ido e falado de Cristo aos descrentes? Quantos de nós temos feito esse trabalho? E às vezes, irmãos, é tão fácil, né? Às vezes o campo está tão pertinho da gente. Nós estamos ali trabalhando com uma pessoa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nunca falamos com essa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca passamos a ele a mensagem do Evangelho. Nós não somos trabalhadores na obra de Deus. Nós às vezes trabalhamos muito para nós, não é? Para nós mesmos. Aquilo que nos interessa, não é? Nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos comprar, nós queremos adquirir, nós queremos divertir, não é? E a preocupação vai por esses lados, é isso. Mas pensar naquela alma perdida que precisa da salvação e que é nossa missão pregar, nós não pensamos, nós não pregamos, não é? Nós estamos falhando, nós estamos falhando. Às vezes uma igreja tem 30, 40 membros e nós perguntamos quantos dessa igreja são trabalhadores na obra de Deus. Não quer dizer que a pessoa está de tempo integral, mas quer dizer que a pessoa está trabalhando, está pregando, está evangelizando. Não existe uma classe especial para evangelizar. Todos nós temos que evangelizar. É um trabalho nosso, é muito importante para nós. E nós temos então alguns exemplos. Vamos ler Amós capítulo 7. Livro de Amós, no capítulo 7. Verso 14, né? Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Interessante, não é? Porque Amós não era profeta, nem filho de profeta, um trabalhador que estava lá trabalhando, não é? No seu serviço, mas o Senhor fala com ele: Amós, vai e fala, não é? Vai e fala. Ele ouviu a voz, ele atendeu a voz do Senhor e ele foi e falou. Você pode voltar em casa, pode ler aí mais a história, né? E você vai então ficar admirado de ver como esse homem tinha uma convicção e como ele estava fazendo, de fato, o trabalho de Deus, né? Era um trabalhador que cuidava lá do seu gado. Deus tirou ele depois do gado e falou: vai, né? E ele foi. Às vezes você tem o seu trabalho, mas o Senhor fala para você: vai, faz, né? Então você deixa o trabalho, não vai, não faz aquele trabalho, porque o Senhor falou, né? O Senhor falou. Então é aquele ponto de ouvir a voz do Espírito, de entender o que o Senhor fala com a gente, né? E a gente tem que atender quando o Senhor fala, né? Às vezes ele fala e a gente não entende, a gente não obedece, é assim que acontece, né? 1 Reis, vamos ver outro exemplo, que é o exemplo de Eliseu, né? Capítulo 19. Partiu, pois, verso 19, né? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então
deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Era um homem trabalhador. Ele estava lá trabalhando com as suas juntas de boi, lavrando a terra, não é? Mas o Senhor o chama. E imediatamente ele deixa e ele vai após Elias. Depois nós temos Pedro e André, nós temos Tiago e João, que nós conhecemos bem, né? Acho que não precisamos ir lá ler, né? Uns estavam consertando as redes, outros estavam pescando, né? Lançando as redes. Então, homens que eram trabalhadores, o Senhor falou para nós, rogai para o Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós temos que orar, né? Para que Deus ajude nossos irmãos a serem trabalhadores, e evangelizar o seu amigo de trabalho, o seu amigo de escola, sair de casa nas horas de folga e visitar pessoas, pregar para eles, não é? Distribuir literatura, na verdade. Há muito trabalho, mas precisa ser trabalhador. Se nós cruzarmos o braço, nós deitarmos lá e dormirmos o tempo todo, nós não vamos conseguir, né? Então nós precisamos fazer alguma coisa nesse sentido. É bom a gente lembrar esse tópico. Todo que ouve o chamado de Deus deve se desprender dos laços comerciais, né? E aí nós temos então alguns exemplos aí mencionados. Mas quando nós pensamos no trabalho do Senhor, sempre tem coisas que nos prendem, né? Então, uma das coisas que prende é o trabalho, né? Não, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, não é verdade? E eu agora preciso tomar banho, preciso descansar, né? Amanhã tem que trabalhar de novo. E a gente põe assim, um obstáculo, né? Para a gente não fazer nada. E você podia, naquela hora, sair, você podia ir lá no seu amigo, falar: eu vim fazer uma visita para você, mas eu quero ler a Bíblia, para olhar para você no meu jeito, né? Orar aqui para você. E aí você vai abrindo portas, né? Que vão ser de fato convertidos, vão pertencer ao Senhor através do trabalho que você está fazendo, né? Mas se nós dissermos: eu estou muito cansado, ou eu tenho que trabalhar até a tarde da noite porque eu preciso ganhar mais, eu preciso disso, preciso aquilo, né? Aí nós estamos presos a esses laços comerciais e nós não fazemos a obra de Deus por causa disso, né? Então é muito importante quando a gente pensa nisso, né? E eu sempre me lembro do irmão Ferracino, que os irmãos conhecem, ali de São Joaquim da Barra. Ele é barbeiro, né? Barbeiro, de cortar cabelo, né? Né? E o barbeiro, normalmente, o ganho maior nessas cidades pequenas, principalmente, né? É no domingo, né? E ele trabalhava lá no domingo e ele gostava de fazer visitas. Ele saía com a gente, depois, mais tarde, ele saía sozinho, mas ele gostava. E ele não conseguia por causa do trabalho. E um dia ele decidiu, falou: eu vou consagrar o dia do Senhor ao Senhor, né? E eu não vou mais trabalhar. Aí, você vai perder freguês, né? E ele fez assim. E o testemunho dele é que a freguesia aumentou e ele ganhava mais. E o primeiro dia da semana ele dedicava, até hoje ele dedica. Ele sai, ele faz as visitas, ele trabalha, né? Então é muito importante. Trabalhadores, Deus precisa de trabalhadores. E o trabalhador, ele se desprende, né? Então, se é um trabalho que vai me prender, vai me impedir de fazer a obra de Deus, então eu prefiro dizer não a esse trabalho, né? E eu vou conseguir outro que vai me permitir fazer o trabalho de Deus. Então, o trabalho de Deus tem que estar no nosso coração, né? Nós temos que amar o trabalho de Deus. Outro empecilho, às vezes, é a família, né? Família. Então, a gente tem que se desprender dos laços da família. E é interessante, né? Olha, vamos ler apenas Lucas 9, volta lá em Lucas 9. Lucas capítulo 9. E veja 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei onde quer que fores. Decidido, né? Completamente: Senhor, eu vou seguir o Senhor onde quer que for, né? E o Senhor disse: olha,
As raposas têm seus covis. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o Senhor fez isso para pensa bem. Você está dizendo que está disposto a me seguir. Mas tem um preço, não é? A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu Pai.